Então, nesse instante, nós vamos cumprimentando os nossos anjos da guarda, nosso querido amigo André Luiz e a sua equipe de Emmanuel, a equipe do Chico Xavier, que nos acompanha nos estudos há tantos anos. Pedindo ao Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nessa noite mais uma vez, nos guiando, esse aprendizado junto com André Luiz, esse capítulo que é tão importante por tantos aspectos. Mestre amado Jesus, faz de nós instrumentos da tua paz. Que nós saibamos levar a todos aqueles com quem convivemos esse amor que é paciente, que é cheio de compaixão, esse amor que entende aquele que tem menos do que nós, que sabe perdoar. Ampara-nos, Mestre, na nossa caminhada evolutiva, nós que ainda somos tão pequeninos e tão falíveis. Amém. Esse capítulo número 12 é uma lição de desobsessão para todos nós. E eu acho que mostra para nós uma visão da vida após a morte diferente do que a gente imagina, né? Então, por exemplo, a gente vê Saldanha, né? Primeiro como aquele obsessor ferrenho, cruel, e a gente inclusive comentou que André Luiz, na sua bondade e singeleza, ele toma cuidado de não descrever a aparência física de Saldanha, mas a gente imagina que ele deve estar um monstro, com tanto ódio, com tanto rancor, com tanto desejo de vingança, vivendo num lugar horroroso como aquele pedaço do inferno que a gente viu, o Gregório, né? André Luiz respeita isso, ele não fala desse aspecto, porque ele não quer que a gente se atenha à parte física do Saldanha, e sim a transformação interior do Saldanha, que acontece exatamente nesse capítulo. E esse despertamento interior, ele não acontece por imposição, por força. Não é o Gubbio falando, você tem que perdoar, né? Não. Ele acontece pela força do exemplo. Então, quando a gente olha para o Saldanha, a gente tem que lembrar que a gente está olhando para a gente como nós. Que muitas vezes faz a maldade, é cruel, tem uma língua afiada, magoa os outros, destrói relacionamentos ou já destruiu, mas que quem está feliz não faz o outro sofrer. Quando a gente está feliz, a gente não briga, a gente tem paciência, tá tudo bem. Então, se a gente olhar para isso, quando a gente enxerga uma pessoa no meio da rua, dando um ataque, né, sei lá do quê, um ataque de semi de loucura, ou alguém sacando uma arma do nada, porque alguém foi num bar e olhou para a namorada, ou cruzou um cruzamento na frente da gente, a gente tem que entender que aquela pessoa está vivendo um drama íntimo. Ela pode estar bem vestida, ela pode estar dirigindo um carro bom, ela pode estar num lugar bonito, mas ela está infeliz. Ela está passando por dores que a aparência física, que os olhos da carne não fazem a gente perceber. Saldanha tinha um amor pela família, a gente vê que é na hora do reencontro com a esposinha dele, a primeira coisa que tem é trocar aquela conversinha de casal. E a esposa sente falta daquelas palavras de amor que ele falava para ela, doce. E ele, de uma forma muito humilde, fala, eu não sei consolar Iracema. Ele está fazendo essa maldade porque ninguém nunca ensinou para ele que a justiça de Deus é maior do que a justiça da terra. Ninguém nunca ensinou para ele que fazer justiça pelas mãos significa a gente se endividar mais e criar mais sofrimento. A gente não sabe
Que tipo de família ele veio? Será que ele tinha nasceu numa família em que religiosidade era discutida? Os valores morais, o perdão, o entendimento? Porque ele fala da vida dele como uma vida muito dura desde sempre. Ele está se sentindo impotente para ajudar o filho, porque no começo a ideia dele não era ser o obsessor maior da família. A ideia dele era salvar o filho, o objetivo dele era salvar o filho. Então, nessa impotência, ele entrou num estado de semi-loucura. E aí acaba se endividando mais. Mas quem de nós pode julgar o Saldanha? Quem de nós pode julgar o nosso obsessor? Porque o Saldanha pode ser a gente, pode ser o nosso obsessor também. Pode ser aquele que quer destruir a nossa família, que quer destruir a nossa vida. Porque a gente sabe o que a gente tem. E ninguém aqui foi anjinho na outra encarnação. Aí, o Gubbio vê aquele quadro horroroso daquelas 3 pessoas grudadas uma na outra, naquele sofrimento sem fim, num lugar repugnante, difícil de respirar, que nem a outra pessoa, a nora do Saldanha, não consegue respirar, não aguenta aquele lugar de tão pesado que é aquele hospício. O desespero do Saldanha, pela primeira vez ele vê, o Gubbio vê no Saldanha aquele olhar de dor, de sofrimento, de misericórdia, e a exemplo de Jesus, ele pergunta para o Saldanha, será que eu posso te ajudar? Eu posso ajudar a sua família? Quem de nós consegue olhar para um inimigo e oferecer ajuda? E se expor? Porque a gente tem que lembrar que o Saldanha estava obsediando uma pessoa que tinha sido a filha do Gubbio. Então, olha só que ironia do destino. A gente está falando de pais e filhos nos 2 lados, em prisões dos 2 lados, em estados de semi-loucura dos 2 lados. Qual a diferença da loucura que a gente está vendo a Margarida para a loucura que a gente está vendo o Jorge? Uma cela? Porque o que ele está tentando fazer é levar a Margarida para o hospício até ela cometer um suicídio. Mas em vez do Gubbio lutar pela filha dele, ele vai ajudar a filha do obsessor. E a gente viu Jesus falando isso, que a gente não devia só orar por aqueles que sofrem, mas a gente tem que orar por aqueles que fazem sofrer. Porque aqueles que estão fazendo sofrer, eles estão semeando dor para o seu futuro. Quem disse que o Gubbio não teve no lugar do Saldanha antes? A gente não sabe. No hospício, a gente vê que as 3 pessoas, ou todas, os 4, nessa constelação familiar, são réus da própria consciência, né? A gente vê um estado de loucura espiritual e física do filho. A gente vê a atuação espiritual de pessoas que amam o Jorge, porque a gente sempre pensa que essa atuação espiritual vai vir de alguém que odeia a gente. Não. Então, de repente, um ente querido que está desencarnado e está desequilibrado, pode ser uma avó, um avô, um pai, uma mãe, alguém que ame a gente de verdade, mas que está preso aí dentro dessa história que ele mesmo criou, que ela mesma criou. Ela pode obsediar a gente, sem a intenção de ferir. Simplesmente porque não tem para onde ir, não sabe o que fazer.
Aí mais um chamamento importante da gente lembrar de rezar pelos mortos, porque muitos de nós santificam as pessoas depois que elas morrem. Ah, fulano era tão bonzinho? Será? A gente não sabe. E a gente está vendo aqui nesse capítulo que ninguém muda de cadeira depois que morre. Todo mundo continua sendo o que é. Essa atuação espiritual, será que levaria o Jorge aonde? Duraria quanto tempo? E a gente sabe que o Saldanha, dentro da força dele, que é um homem prepotente, que é um homem que sabe lidar aí com o magnetismo espiritual, não conseguiu desligar essas duas entidades do filho dele. Duas entidades que ele amava, que ele ama. Por quê? Por que ele não conseguiu desligar esses obsessores? Porque faltou amor. Então, quando a gente vai fazer uma desobsessão, mais importante do que as palavras, do que a gente puxar o outro espírito, é a gente usar o amor. É a nossa retidão moral que vai conseguir convencer aqueles que estão mais necessitados do que nós. Se eu não tenho essa pureza dentro de mim, e aí vocês podem perguntar, mas Ana, quem de nós tem? Se a gente não se esforça em fazer o bem, porque a gente sabe que o espírita não é aquele que não faz nada de errado, é aquele que procura sempre fazer o bem, que é diferente, que trabalha a sua reforma íntima, a sua transformação. Se a gente não fizer reforma íntima, o que vai acontecer num caso de desobsessão? Num trabalho de desobsessão? O obsessor vai sair do fulano e vai vir para nossa casa. Porque eles vêm e eles chegam na semana seguinte e falam, Ana, então, você me falou para perdoar o fulaninho, mas eu fiquei essa semana na sua casa e eu percebi isso. Quem é você para falar para mim ser bonzinho? Eles vão atrás da gente. Eles vão cobrar de nós o mesmo tipo de comportamento que a gente está falando para eles terem. E aí a gente vê a matéria mental que está sendo criada nesse trio. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam todo o cérebro, desde as extremidades da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando nas zonas motoras sensitivas. Quer dizer, ele estava sem controle. Ele estava sendo hipnotizado também. Elas não eram levoides, não eram. Mas toda aquela matéria mental de desespero, de dor, envolvia ele. Então, ele precisaria estar no hospício? Não. Ele está no hospício por acaso? Também não. Porque a gente sabe que nada acontece por acaso. Deus não deixaria ele estar numa situação dessa de estar sendo impugnado a uma sentença se desnecessariamente se ele não tivesse um resgate. Gente, é importante a gente lembrar disso. Porque às vezes acontecem umas coisas horrorosas na nossa vida, que nem novela da Globo, e a gente pensa, mas como? Cadê Deus nessa história? E a gente vê a Nora fazendo essa pergunta. E a gente tem que lembrar que nós temos um passado. Que essas experiências dolorosas que a gente passa, que a gente não entende o porquê, violências dentro do lar, violências fora do lar, ou países inteiros sofrendo guerras, tendo que fugir. Por quê? Por que que são eles e não nós? Por quê? Por que que a gente não nasceu na Ucrânia? Porque a gente não tinha que passar por isso. Mas o importante aqui é a gente ver a influência mental pesada no nosso corpo físico. A influência que os nossos obsessores podem ter na nossa mente. Então, quando eu estou ansioso, quando eu estou deprimido, quando eu estou com síndrome de pânico, quando eu não consigo
encontrar o meu caminho, quando eu acho que todo mundo me odeia, que ninguém me entende. É um sinal de alerta. Porque a gente vai estar enxergando o que eles querem que a gente enxergue. Esse é o processo de hipnose. Então, a Irene se suicida. E a gente vê aí na descrição de Gubbio como ele não julga, mas ele também não adoça a pílula. Ele deixa claro, Irene, olha, você criou um precipício entre você e Deus agora. Por quê? Porque o suicídio é o maior erro que nós, encarnados, podemos cometer contra a lei de Deus. Por quê? Porque a vida é empréstimo, o tempo é tesouro, é a nossa oportunidade de crescimento. E a gente vê hoje o suicídio estando em moda, né? Se a gente pode falar assim, de uma forma horrível, mas acontecendo com muito mais frequência do que a gente via nos anos passados, e o Divaldo continua repetindo que até 2025 a causa maior de morte vai ser o suicídio. Por quê? Porque falta espiritualidade. Daí a importância da gente trazer a fé para dentro de casa. E eu não estou dizendo a fé espírita, eu estou dizendo a fé. Acreditar que existe mais do que o terra-terra, acreditar que existe um Deus bom, e passar isso para nossas crianças, porque antes o suicídio acontecia em adultos, hoje a gente vê que suicídio não tem nem idade, nem classe social. E quando a gente tenta essa fuga pelo suicídio, e talvez quantos de nós não nos suicidamos em vidas passadas, que a gente encontra mais dor e mais sofrimento, que a gente não se perde, não se desliga dela. Que a mesma inconsciência, e a gente vê que a Irene devia estar tão desesperada, com tanta dor, ao ponto de continuar anestesiada depois da morte. Ela danifica o perispírito dela, então ela tomou algum tipo de veneno, mas a mente dela traz ela direto para o marido. E ela, que queria ajudar o marido, na verdade está fazendo o quê? Está fazendo mal para ele. Se alguém perguntasse para ela, Irene, você quer fazer mal para o seu marido? Ela ia falar, não. Ela estava lá para pedir ajuda para ele, porque ela estava desesperada. Mas é isso que está acontecendo. Agora, o que será que aconteceria na vida da Irene, na vida do Jorge, se o Gubbio não chegasse ali naquela hora? Quantos mais dias, meses, anos passariam esses três aprisionados um em relação ao outro, nesse lugar horripilante? A gente não sabe o que ela estava enxergando. Mas a gente sabe que aquela pessoa que cometeu suicídio fica presa mentalmente no momento do suicídio sem parar. Ela não entende que morreu. Por quê? Porque ela continua sentindo a mesma coisa sem parar. A dor, o desespero. Então, acho que isso até, para a gente lembrar de ter compaixão por aqueles que cometem suicídio, porque muitas vezes é fácil julgar, né? Fulano é fraco, não aguentou. Não. O desespero e a dor. Uma pessoa que acha que não tem nada na vida que vale a pena. Não tem nada na vida que vale a pena. Que solidão. Que egoísmo também. Aí a gente vê a Iracema. Morreu de morte morrida, mas num processo de total auto-hipnose e inconsciência. Num ponto em que ela quer ajudar o filho, ela está com dó do filho, ela não consegue. Então é como se a gente
podasse as nossas capacidades de auxílio a nós mesmos e a outrem quando a gente faz uma coisa errada. E nesse ciclo doentio, não só ela não consegue ajudar, mas ela funciona como um vampiro do filho. Vocês acham que se alguém perguntasse para ela, Iracema, você quer ser vampiro do seu filho? Você quer sugar as energias, as poucas energias que ele tem? Você sabia que por você estar fazendo isso, ele está aqui nesse hospício porque ele não está conseguindo pensar bem? Não. Ela ama o filho, ela quer ajudar o filho, e ela fala isso para o Gubbio. A gente tem que ajudar o nosso filho. Então, a gente percebe aí a diferença da consciência e dos atos. Porque essas pessoas, elas estão enlouquecidas do ponto de vista espiritual. Aí chega o Gubbio e pergunta para ele, Saldanha, permite-me fazer algo em benefício dos nossos? Gente, que coisa mais linda isso. Olha o pronome que ele usou, nossos. Ele não falou seus, a sua família. Esse pronome mexeu tanto comigo, porque a dor do Saldanha era a dor do Gubbio. Nossos o quê? Irmãos. E aí ele faz aquela prece mais linda. Uma prece tão poderosa que faz com que ele mesmo se transforme. Então a gente vê aí uma transfiguração do Saldanha no momento da prece. Ele que tinha se embutido dentro daquela casca mais escura para não se esconder aí, né? Não ser percebido das suas intenções de ajudar a Margarida, passa a ser um holofote. A prece dele, o passe dele, são tão fortes, tão profundos, que fazem o despertamento dos três. O primeiro filho consegue sair do chão e ele fala, ele vai deitar em paz. Em paz. Imagina o peso que saiu desse moço. Aí ele desperta a Iracema e a gente vê aí esse amor de mãe, né? No meio essa confusão, essa inconsciência, sem entender direito o que está acontecendo. A felicidade de ver o marido que ela amava, o desejo de ajudar o filho, pedir de ajuda para ela. E a gente vê o Saldanha falando, Iracema, eu não consigo, não aprendi a ser útil, eu não consigo te confortar. Ela precisava de uma palavra de conforto e dentro da experiência de obsessor dele, ele esqueceu como fazer isso. E é bacana como a gente vê essa transformação do Saldanha. Como se caísse a ficha de quem ele foi e quem ele é. E aí chega a Irene. A Irene que é um obsessor. Que cobra do Saldanha vingança, apesar da dor, apesar da surpresa de não entender o suicídio. Ela está completamente enlouquecida pelo ódio. E o que o Gubbio faz, gente? O Gubbio doutrina a Irene. Ele doutrina a Irene, mas se vocês trocarem o nome da Irene pelo Saldanha, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Então, ele tá educando o Saldanha através da Irene. Olha só que coisa, gente. Isso é acaso? Isso é acaso? Não é acaso. Se ele falasse essas coisas para o Saldanha, antes desse processo todo de despertamento, não teria dado em nada. Mas era o momento certo. O Saldanha, ele estava receptivo.
Então, os nossos obsessores, eles podem ficar com a gente 5, 10, 20, 30 anos. A gente continua rezando por eles. Vai chegar uma hora que eles vão estar receptivos. Para escutar a nossa prece, para receber o auxílio. Então, quando a gente rezar para a gente tem que rezar também por todos aqueles que nos perseguem, por todos aqueles que não nos compreendem, por todos aqueles a quem nós magoamos e ferimos. E pedir para Jesus cuidar deles. Aí o Gúbio continua. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio, sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Porque Irene fala assim, mas como assim? Eu me matei e continua essa mesma porcaria? As minhas dores, o meu sofrimento, nada passou? E falou assim, isso mesmo. Não mudou nada. Porque não muda nada. Porque está dentro de nós. E o mais interessante é ver a surpresa do Saldanha a hora que ele leva a esposa e a nora para ser cuidado num hospital espiritual. Esse hospital espiritual que a gente já viu vários antes em outros livros de André Luiz. E o Saldanha perceber aí a evolução espiritual do Gúbio, a nobreza, a pureza dele. Mas a gente vai ver pureza, mas nem tanto, porque ele vai precisar da ajuda depois para conseguir conversar com o Gregório. Mas então, para a gente refletir nesse capítulo, acho que a primeira coisa é a prece pelos obsessores, esse momento que a gente está vivendo tão maluco em relação à Rússia e Ucrânia, a gente lembrando sempre de rezar pelas pessoas da Ucrânia, mas a gente tem que lembrar por aqueles que estão causando essa dor toda. Para que eles tenham consciência, para que os olhos deles sejam abertos, porque eles não sabem o que fazem. A gente entender que a transformação é possível, porque ninguém é criado mal. Aquele que é mal é porque ainda está cego na ignorância, porque está sofrendo, porque está doendo. Então a gente pode mudar. As pessoas que fazem mal para a gente podem mudar. Nós mudamos. A gente não é uma mesma pessoa da encarnação passada ou da pregressa, não. E a terceira coisa é a importância do nosso livre-arbítrio, enquanto aqui na Terra, enquanto no plano espiritual. Como a gente está usando o tempo? Quanto tempo perdido o Saldanha? Quando ele se envolve nesse ódio, nesse desejo de vingança. Quando ele podia, de alguma forma, estar ajudando o filho de verdade. Foi oferecida ajuda para ele. Mas ele não aceitou, porque ele queria fazer justiça pelas próprias mãos. Então, a gente tem que aprender a confiar. Aceitar a vontade de Deus e pedir ajuda naquilo que a gente precisa, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente abre para os comentários. Quem quer falar? Eu quero falar que eu achei incrível a estratégia do Gúbio, Dúbio, com G, né? O Gúbio com o Saldanha, porque ele não foi doutrinar o Saldanha, né? Ele foi ajudar, e dentro do processo de ajuda, ele doutrinou a outra moça que era para o Saldanha. Mas eu achei a estratégia, assim, fantástica, porque foi a ação ali, a coisa acontecendo naquele momento que fez o Saldanha perceber a dimensão e a imensidade do amor de Jesus, muito mais do que qualquer palavra que pudesse ser dita ali. Então, achei a estratégia, assim, fenomenal. E a gente percebeu a humildade do Gúbio, né, nesse processo de doutrinação.
Porque ele não virou um holofote de luz para cegar os outros e humilhar. Não. Esse holofote de luz que ele virou foi simplesmente por causa da conexão dele com o plano espiritual, para que ele pudesse ser canal, e ele pede isso, permissão para ser canal para conseguir ajudar essas pessoas. E tinha que pedir para ser canal, porque eram 3 problemas, 3 não, 4, né? Problemas tão sérios que, por maior amor, maior boa vontade que ele tivesse, não ia dar o gasto. Ele fala no livro, né, como se tivessem mãos, né, descendo em forma de luz, né? Equipe socorrista, né? Exatamente. Então, o André Luiz não consegue ver. Por que será que o André Luiz não consegue ver? Porque ele não está no mesmo padrão vibratório. Então, eram espíritos muito mais evoluídos do que ele e o Gúbio ali. A gente tem que lembrar que às vezes a gente tem um baldinho de água, né? E aí a Gi tá com sede, fala, puxa, não tô com tanta sede. Eu falo, Gi, puxa, eu tenho um baldinho de água aqui, deixa eu pegar um copo de água para você. Aí a Jace chega para mim e fala assim, nossa, Ana, eu tô precisando tanto de um banho de banheira. Não, meu baldinho não vai dar. Não vai dar. Eu vou ter que pedir ajuda. Outra coisa que me marcou muito foi a importância da prece, né? E aí você lembrou que a gente precisa orar pelos nossos obsessores. E a gente não tem nem tempo, nem competência para fazer uma prece como essa que o Gubi fez. Se bem que eu sugiro que todo mundo, assim que possível, leia pausadamente, como se estivesse fazendo a prece, né? Mas para nós, para a dinâmica da nossa vida, o Pai Nosso resolve tudo, gente. Vocês já repararam que cada frase do Pai Nosso é um socorro específico para uma necessidade nossa, para fortalecer a nossa fé, para ter alimento para o corpo e alimento para a alma, para a gente receber o perdão e saber perdoar, enfim. Se na hora da aflição, na hora da vontade de ajudar alguém, nós orarmos um Pai Nosso, de preferência em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, a gente se concentra melhor, né? Vigiando o pensamento para ele não fugir, mergulhando na essência de cada frase, vale por um pronto-socorro. Mais algum comentário? Eu queria fazer um... eu estava lendo esse capítulo, e depois agora com a tua explanação, eu fiquei pensando na questão quando Jesus fala do dar a outra face, da questão. O dar a outra face, às vezes as pessoas entendem isso como uma fraqueza ou alguma coisa, tu tá aceitando, mas para mim, esse livro é um exemplo do dar a outra face. É tipo, na oportunidade de tu fazer um mal para alguém que, de certa forma, te prejudicou ou prejudicou a outrem, se a oportunidade de fazer o bem te bate a porta, não vira as costas, sabe? Tipo assim, ó, é que nem aquela história do simplesmente não fazer o mal não é suficiente. Tu precisa fazer o bem, que a gente ouve tanto e que tantos livros trazem entre linhas, do deixar de fazer o mal já é um grande passo, né? Vamos ser sinceros, para nós humanos aqui em processo de aprendizado, não fazer o mal, vamos ser felizes. Agora, se a oportunidade de fazer o bem para alguém que te prejudicou alguém que tu ama, ou está prejudicando, surgir à tua porta, agarra ela e faz. É difícil? Com certeza. Nós ainda somos muito orgulhosos, né? Nós ainda temos muitos defeitos, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu não sei, eu já
eu acho que todo mundo já passou por alguma circunstância onde aconteceu alguma coisa em nível menor, né, gente? Assim, não vamos nem ser tão exagerados, mas em nível menor. Acontece tal coisa e, assim, ó, um tempo depois vem a oportunidade de tu ajudar exatamente aquela pessoa que te prejudicou, que prejudicou alguém, ou que magoou alguém. E aí, aquele momento, tem que rezar, agradecer a oportunidade e fazer o melhor que tu pode, né? Não sei, o texto me trouxe muito isso, assim. E não é nem pelo outro, é para a gente conseguir se desligar Jogar daquela o lixo fora. Um passinho a mais, né? Aquele passinho a mais que a gente precisa. Tipo, nesse momento, estamos quitando, porque as pessoas não fazem mal para ti por acaso, né? O mal não chega, que nem tu falou, Deus permite tudo e nada acontece por acaso. Se algo aconteceu, tu provocou aquilo, então é aquela história do vamos quitar isso aqui agora, que eu tenho que a oportunidade está batendo na minha porta. Quem sabe a gente encerra este problema neste momento, não posterga, né? Enfim. Depois eu vou pedir para vocês procurarem em casa a história do Chico com a máquina de costura. Dá um Google e lê a historinha, porque eu acho que essa história é uma história que explica bem uma situação semelhante. Da senhora do cachorrinho, não? Isso, esse. Essa história é linda, eu gosto muito. Quando eu tenho dúvidas, eu leio essa história. Pois é. Então, a Eu amo. gente lembrar que muitas vezes a outra pessoa fez a coisa errada, isso é com ela, mas a gente tem que conseguir jogar o lixo fora, como a mãe fala, né? Bom, são 7h10, a gente tem que encerrar. A gente vai agradecendo ao Mestre Jesus essa oportunidade santa de podermos estar aqui estudando juntos. Nós sabemos que estamos aqui encarnados, mas há muitos desencarnados, e talvez aqueles desencarnados que também precisam ouvir essa história de recomeço, essa história de perdão. Que nós possamos, Senhor, onde quer que estejamos, ser um raio de luz, levando a tua palavra através dos nossos atos, do nosso comportamento. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar na sua seara, dentro e fora do nosso lar. Nesse momento tão único que o nosso planeta está vivendo. Que nós consigamos encontrar oportunidades de auxiliar o próximo, de serviço, de amor. Nós pedimos por todos aqueles que não puderam comparecer hoje, seja qual seja o motivo. Nós vamos pedir agora pelo nosso centro, que ele possa ser protegido pelas equipes do bem e que ele possa crescer cada vez mais, Senhor, gerando mais amor e mais harmonia nesse planeta. E assim nós vamos agradecendo a equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz e de Emmanuel por mais esse dia, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém.